Saudar os irmãos que estão chegando agora, né, para o nosso estudo bíblico, para esse grupo de estudo da palavra. No intercurso do estudo, é bem certo que outros irmãos chegarão também. E também saudar o reverendo Alberto Pessoa, que está conosco nessa ocasião. Reverendo Alberto Pessoa e Rosane são grandes amigos. Nossos irmãos, eles figuraram no quadro de missionários da Junta de Missões Estrangeiras da nossa igreja, com foco no mundo árabe. Eles se prepararam para isso durante alguns anos e, por uma questão de saúde, eles permaneceram no Brasil. Têm trabalhado como divulgadores de missões, têm experiência nessa área e atualmente pastoreia a Igreja Presbiteriana de Jaciara, Mato Grosso. Eu gostaria de saudar o reverendo Alberto, dar as boas-vindas, pedir que ele abra o áudio do seu aparelho, e nós vamos orar pelo irmão, né, nesse momento. Eu quero pedir ao presbítero Paulo que abra o áudio também do aparelho dele. O presbítero Paulo estará nos conduzindo numa palavra de oração, e na sequência, pastor Alberto, a palavra está com o senhor e fique à vontade no nosso meio, por favor. Amém. Obrigado. Já estou bem à vontade. Obrigado pelo convite. Obrigado por os irmãos estarem aí. Que seja um tempo de bênção de Deus para nossas vidas, né? Todos Amém. nós, mesmo aqui no Mato Grosso, nós estamos passando por esse mesmo momento. E Jaciara, segundo coisa de uns 2 dias, estava em 4º lugar no Mato Grosso, no ranking, né, de alto risco. Mas louvamos a Deus pelo cuidado do Senhor com a igreja. Alguns irmãos têm pego o vírus, mas louvado seja Deus porque têm continuado firmes na caminhada com Deus para glorificar a Deus aqui em Jaciara. Não partiram para a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Amém. Prazer estar com vocês e Deus possa abençoá-los cada vez mais. Glória a Deus. Presbítero Paulo, por gentileza, nos conduza nessa oração. Nosso bondoso, eterno e glorioso Pai, Senhor das nossas vidas, Senhor nosso que nos protege, que nos guia e que nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem protegido, o Senhor tem nos guiado sempre para a prática da verdade na presença do Senhor. Amém. Neste momento, Senhor, nós queremos agradecer pela disposição que sai de dentro dos nossos corações para ouvir e conhecer e aprender a palavra do Senhor. Amém. E que nós saibamos, ó Deus, em nome de Jesus, colocá-la em prática no nosso dia a dia, para o nosso enriquecimento e para o nosso crescimento em espírito e em verdade, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor para estar abençoando o reverendo Alberto nessa sua missão da palavra do Senhor aqui conosco no dia de hoje. Amém. Ilumina-nos, ó Deus, para que a gente, com a maior atenção, venhamos a aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Seja com esse nosso servo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Alberto, Amém. A palavra está com o senhor, fique à vontade com a gente. Obrigado. É um prazer estar aqui, como já falei, né? Sou casado com a Rosane, com I, e aqui tem uma coisa muito interessante, me veio à mente aqui agora. Minha mãe é Marli, colocou os 2 nomes da filha com final I, Marielle e Cristiane. Eu caso com uma Rosane, não Rosane. Bênção de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da Rosane. Temos um filho, Mateus, que casou no dia 26 de junho. Como o pastor Magno falou, toda a nossa preparação foi, em primeiro lugar, a nível de missiologia. Eu me formei no CEM, Centro Evangélico de Missões, por isso eu uso essa cruz. Não sou um pastor com jeito de padre, não é isso, tá? É com lembrança de onde eu estudei, onde eu fiz missiologia.
alguns meninos, quando me veem aqui, católico, o senhor é padre? Eu falei, não, eu sou pastor. E aí conversamos um pouco, eles gostam. Teve um padre que usava uma cruz assim aqui. Mas esse período no SEM foi uma preparação para o mundo muçulmano, para o Oriente Médio, onde o nosso projeto era nós ficarmos 1 ano na Inglaterra, 3 anos no Egito e 4 anos na... Não, 3 anos na Jordânia e 4 anos no Egito. Do Egito que sai toda a filosofia islâmica para o mundo, toda a teologia muçulmana islâmica para o mundo. E no Brasil, todo o material islâmico sai de São Bernardo do Campo. O Brasil já tem bastante árabes, bastante muçulmano. Nós precisamos orar para essa questão. E não só para isso, mas também com uma questão marxista, comunista, várias filosofias e ideologias que existem hoje no nosso meio. O tema hoje proposto, para ti, Senhor, darei a minha vida, eu pensei nesse tema, meus irmãos, porque é um tema muito oportuno e um tema que vem trabalhar nos nossos corações presta bem atenção, essa disponibilidade para Deus, essa disposição para Deus, esse investimento da minha parte e da sua parte, quem sabe da nossa casa, porque eu estou vendo que tem muitas casas onde tem não só uma pessoa, 2, 3 pessoas participando, da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, para que eles possam dar, para que todos possam dar a sua vida em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho. O texto proposto é o texto de 2 Coríntios 8, e que nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Nós vamos ler todos os versos. Depois, se você tiver com uma caneta, um papel, você só anota os outros. Os outros eu não vou ler, vou só mencionar, e aí você pode depois ler e refletir sobre o que nós falamos. Antes de nós lermos, eu quero dar um pouco mais dessa introdução do que eu comecei a falar. Eu creio que essa pandemia veio para nos chacoalhar um pouco, ver como que está o nosso coração, ver como que está a nossa fé. Eu tenho membros aqui onde demonstravam que tinha comunhão com Deus, mas, na verdade, ligam para o pastor e dizem, pastor, ora por mim, por favor, pastor. Eu estou com muito medo. O medo é normal, eu creio, do ser humano, mas isso me faz refletir quanto que ela tem lido da palavra, quanto que ela tem estado no quarto secreto, quanto que ela tem estado aos pés de Jesus, aos pés do Pai, em comunhão com o Espírito Santo. Se nós estivermos agindo dessa maneira, meus irmãos, com certeza, estaremos firmes na rocha que é Jesus Cristo, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 2 Coríntios 8, versos de 1 a 15. Antes quero saudar aqui o Mamadou. Mamadou é um evangelista da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele, na verdade, é da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau, que está ligada agora à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque estudou em um dos nossos institutos bíblicos aqui em Cuiabá. Se formou e está se preparando agora para fazer o seminário para ser pastor e voltar para a Guiné-Bissau. Depois, acho que, de repente, o pastor poderia dar uma oportunidade dele se apresentar, tentar aqui diminuir o meu tempo para que ele possa ser apresentado aí. Mas o texto que nós vamos ler, eu gostaria que você prestasse atenção. É de uma igreja envolvidíssima
com a causa do Evangelho, com a causa de Cristo, com a causa de Cristo. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque deles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Porém, em tudo, manifestais superabundância, também na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim o leveis a termo segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela inspiração que tu destes a Paulo, o teu servo, apóstolo de Jesus Cristo, e que, Senhor Deus, foi instrumento poderoso na tua mão, que deu a sua vida, entregou a sua vida, e uma vez o Senhor, sendo Senhor dele, e ele escravo, ele se submeteu, Senhor Deus, ao teu senhorio e se entregou completamente e foi instrumento poderoso nas tuas mãos. Em nome de Jesus, te pedimos nesta noite que esta palavra venha nos alimentar, para que as nossas vidas sejam um investimento poderoso, Senhor Deus, para que nós possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém. O homem que Deus usou para fundar o WEC International, que é a missão que nós tínhamos parceria com a APMT, fomos missionários da APMT, antiga Junta de Missões Estrangeira, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais hoje. E em parceria com a WEC International, éramos missionários, então, da WEC International.
E o autor, o homem que Deus usou, né, para poder fundar, o fundador, melhor dizendo, da missão, chama-se Carlos Stutt, um homem bilionário que deu todos os seus bens, tudo, logo depois que ele se converteu para missões. E se envolveu mesmo com missões. Morreu na África com uma casinha bem pequena, bem simples, bem pobre. E o lema de vida de Carlos Stutt, uma vez agora convertido, um homem mundano, um homem cheio do dinheiro, um homem ímpio, que se converte e que se converte ouvindo essa frase: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício será grande demais que eu faça por amor a Ele. Esse era o lema de vida de Carlos Stutt. E uma vez agora ele, com esse lema de vida, funda essa missão com esse propósito na missão, de que se Jesus Cristo é Deus e morreu por nós, nenhum sacrifício será grande demais que façamos por amor a Ele. Pensei nessa questão de investimento das nossas vidas, porque pensando em investimento, minha mente abre um pouco mais e eu passo a pensar em nós empregarmos tempo, empregarmos nossos recursos, empregarmos nosso trabalho, empregarmos nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa vocação, aplicarmos tudo isso em prol de glorificarmos a Deus. E aí, pensando em investindo isso tudo, vem à nossa mente esses capítulos, né, de 2 Coríntios 8, mas também 2 Coríntios 9, o capítulo seguinte. E a gente observa nesses capítulos, irmãos, que Paulo, levantando uma coleta ali, uma oferta iniciada nas igrejas, e ele tem um objetivo nisso, de ajudar os pobres da igreja de Jerusalém. Você depois pode confirmar isso em Atos 20, versos de 1 a 6, e Romanos 15, versos 25 a 28. Paulo não está com o objetivo de se enriquecer, de ter uma fonte, ter recursos para que ele possa até mesmo fazer as viagens, ter um bom ministério, uma vez tendo recursos na mão. Não isso. Paulo está preocupado em ajudar os pobres da igreja. E aqui eu estou dando ênfase a isso porque é o contexto, mas na sua mente e na minha vem assim o foco de Paulo. O foco de Paulo não estava em status. O foco de Paulo estava nos necessitados. Nos necessitados. E nós precisamos, irmãos, estar focados nos necessitados. Um exemplo disso não está aqui, mas me vem à mente agora Jesus Cristo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, Mateus 9, porque estavam aflitas e exaustas. Como o quê? Como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, nós precisamos buscar esse envolvimento, empregar, e no sentido de desprender mesmo, de distribuir mesmo nosso tempo, nossas finanças, nossa sabedoria, a nossa vocação em prol de glorificar a Deus. Paulo usa isso em prol de ajudar os pobres da igreja de Jerusalém. A obra missionária ela é uma obra, meus irmãos, é uma tarefa inacabada. Inacabada. Muitos povos ainda,
muitas línguas ainda não têm o evangelho, não tem um evangelho traduzido, não tem um livro da Bíblia traduzido. E aí nós podemos pensar, então, pastor, não tem o Novo Testamento? Não tem. Não tem o Antigo Testamento? Não, não tem. Não tem a Bíblia traduzida? Não, não tem. Essa obra que nós temos como responsabilidade, que está inacabada, ela exige esse empenho de toda a igreja, de cada um de nós. E aí, de toda a igreja em todo o mundo, para alcançar todo aquele por quem Cristo deu a sua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele usa em uma das suas mensagens a questão de que é uma obra imperativa, intransferível e inadiável. E aí eu acrescentei, essa é uma obra minha, que é imperativa, intransferível e inadiável. E aí você pode trazer para você, esta obra é uma obra minha, imperativa, intransferível e inadiável, inadiável. Pensando nessa realidade na qual eu e você devemos estar inseridos, meus irmãos e minhas irmãs, em outras palavras, somos chamados do mundo, né? Mas somos enviados de volta a esse mundo como testemunhas. Eu mesmo vim de um lar espírita e católico, hoje salvo em Jesus Cristo, chamado do mundo, eu sou enviado agora ao mundo, de volta a essa sociedade corrompida, a essa sociedade individualista, a essa sociedade relativista, a essa sociedade até mesmo superficial, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Proclamar o evangelho, ela é uma tarefa de todos nós. Nossa aqui em Mato Grosso, dos irmãos aí em Jacaraípe, nossa em todos os estados brasileiros, nossa em todas as igrejas evangélicas no mundo, em todos os países. A grande questão que me vem à mente, e aí aqui vem algumas perguntas: o que posso fazer por missões? Como posso participar dessa gloriosa e urgente empreitada? Onde eu me enquadro no projeto de Deus para alcançar aqueles por quem Cristo morreu? E aí nós podemos pensar em várias áreas da nossa vida. Vou dar exemplos aqui em duas missões nossas, né, da nossa igreja. Podemos orar pelos missionários da PMT, da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Podemos orar pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais mesmo está com um projeto grandiosíssimo, 80 anos que se completa. E aí o projeto deles, 80 novos templos. A Junta de Missões está se esforçando, trabalhando para abrir, plantar 80 novos templos. Projeto muito audacioso, na qual eu e você precisamos olhar esse projeto e jamais criticar, interceder, como, primeiro, povo presbiteriano e, segundo, como povo de Deus. Eu poderia até trocar como povo de Deus e povo presbiteriano. Um subtema que eu pensei, que eu queria trabalhar aqui também,
é dentro disso que eu estou dando como introdução aqui. Investindo em missões, ou empregando, aplicando, desprendendo, distribuindo meus recursos, meu tempo de oração, meu tempo de devocional em prol de missões. E aí a primeira coisa, então, que vem à mente é, uma vez que queremos, então, dar a nossa vida para o Senhor, para ti, Senhor, darei a minha vida, a primeira coisa, então, que nós precisamos entender, à luz de 2 Coríntios 8, de 1 a 15, é que de 1 a 6, Paulo está dando exemplo das igrejas da Macedônia. Exemplo de fé e de entrega total. De fé e de entrega total. Observa comigo aí, ó, o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles não estavam com riqueza. Paulo, se estivessem com riqueza, Paulo estaria escrevendo no meio de muitas riquezas. Nós não sabemos que tipo de tribulação, mas Paulo está dando o testemunho deles. No meio de muita prova e tribulação. Versículo 3, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram. Irmãos, que testemunho! Eu não sei você, mas eu, quando leio a palavra, eu tento vencer o tradicionalismo humanista que há dentro de mim. Para que eu não venha agir e corromper aquilo que a palavra de Deus quer fazer em mim, quer transformar em mim. E aí, aqui na igreja de Mato Grosso, eu estou em Jaciara, Mato Grosso, 70 quilômetros de Rondonópolis, 140 quilômetros aproximadamente de Cuiabá, da capital. Aqui em Jaciara, eu sempre digo assim, vença o tradicionalismo com a tradição. O tradicionalismo, meus irmãos, é a familiaridade da fé, aonde eu caio no cotidiano, aonde eu caio no dia a dia. E lá pelas tantas, vira um tradicionalismo, porque, aliás, eu sempre fiz assim. Aliás, pastor, nós sempre fizemos assim. E aí eu entendo que o evangelho, presta bem atenção, é a tradição. A tradição na qual eu e você devemos estar envolvidos e empenhados em praticar e em viver, para que nós não venhamos corromper a tradição com o que achamos, com o que pensamos. Esta igreja, irmãos, estava com tribulação, mas, independente disso, foi um exemplo de testemunho daquilo que o evangelho pode fazer numa comunidade. Um exemplo de fé, um exemplo de envolvimento, um exemplo de desprendimento daquilo que tem, daquilo que pode realizar, daquilo que está nas mãos, quem sabe abrir mão daquilo que está nas mãos. Em Cartas para Hoje, são epístolas, né, de J.B. Phillips, eu gosto muito. Ele traduziu o versículo 1 assim: a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. A graça que Deus concedeu a eles, independente da situação, deles serem cheios dessa graça, meu irmão e minha irmã, e viver uma vida totalmente desprendida, totalmente generosa, totalmente envolvida
com a causa do Evangelho, e aí pegando um gancho no versículo 3, voluntariamente. Voluntariamente. Deus concedeu que contribuíssem com generosidade. Precisamos ser um verdadeiro seguidor de Cristo, preso à tradição bíblica, jamais ao tradicionalismo. O tradicionalismo vai acabar nos levando para fazermos as coisas egocentricamente. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. O meu primeiro investimento precisa ser, meus irmãos, em amor. Amor de Cristo. O amor por Cristo. Em segundo lugar, o amor pelo meu próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Se eu não amo a Deus, eu não vou amar o próximo. E aí eu acho que é uma das grandes confusões hoje em dia no meio evangélico. Amar a Deus não é ir à igreja. Amar a Deus não é estar na igreja. Amar a Deus é você continuar se desprendendo de você e entregando cada vez mais a sua vida a este amor de Deus por você, uma vez que você o entendeu e uma vez que você agora está imbuído em viver essa vida totalmente para Deus. A rendição da vida inteira a Cristo. A rendição da vida inteira a Cristo para que você seja usado na sua vida inteira para o próximo. A entrega total à obra de Deus, meus irmãos. Versos 7 a 15 tem uma parte que chamou muita atenção. Sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriqueceis. Então, nós, se você depois puder ler aí, nós vamos estar vivendo essa realidade uma vez quando nós entendermos esse centro da mensagem do Evangelho, na qual Cristo é o centro, Cristo é o foco. E aí nossas vidas vai estar totalmente envolvida em glorificá-lo, uma vez que vamos entender agora que ele é o foco das nossas atenções. E aí cai naquela questão de nós vivermos cristocentricamente. Cristocentricamente. Uma segunda coisa interessante aqui, se nós queremos dar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, nós precisamos investir em missões. Filipenses 4, 17 a 20, nós temos um testemunho também grandioso aqui, né? Filipenses 4, de 17 a 20. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A devoção do nosso coração, irmão, ela é medida
presta bem atenção, pela liberalidade do nosso despreendimento. Então, que você possa pensar sobre isso. Eu tenho caminhado aí, Jaciara é a nossa 12ª cidade, e nós trabalhamos com revitalização de igreja. E eu digo aos irmãos que não tem sido fácil isso. Porque a revitalização é muito bom, eu vivo isso, amo isso está na minha veia, podemos assim dizer. Mas o fato é de que é muito difícil mexer nesse tradicionalismo e levar os irmãos a viverem a tradição. Não há coração aberto. Nesse meu caminhar, eu tenho descoberto isso. Há alguns, não são todos, mas não há coração aberto onde o despreendimento está fechado. Isso eu tenho reparado. Não há coração aberto, não há uma vida disposta, onde o despreendimento está fechado. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse século é um século que tem levado a igreja a um secularismo e muitas das vezes as pessoas só querem ir à igreja. Não, pastor, já fiz a minha parte. E olhe lá, pastor, e olhe lá. 2 Coríntios 9, versos de 1 a 15, nós não vamos ler, mas os irmãos podem ler. Paulo mostra os procedimentos dessas contribuições desta igreja, irmão. Os procedimentos da contribuição. Versos de 1 a 5, Paulo está abordando sobre as conjunturas, ou seja, circunstâncias, para que, como já disse, possais estar prontos. Não significa estar sempre com disponibilidade, seja com dinheiro no bolso, seja com tempo disponível para fazer algo em prol do reino de Deus. Mas o coração está aberto para o momento em que tiver um tempo, em que estiver com o bolso, podendo dar uma oferta, fazer isso e saber que com isso está glorificando a Deus. Outro ponto interessante também, de 2 Coríntios 9, de 1 a 15, versículo 6, Paulo toca aqui a respeito dos números, e aí números, cifras, as cifras. E o que semeia em abundância também ceifará. Você já pensou nisso? Eu sei que vivemos dias onde nós não vamos sair fazendo loucuras. Não é isso que Deus quer de você. Tenho que comprar um remédio. Não, Senhor, eu não vou comprar esse remédio. Eu sei que esse remédio é para a minha saúde. Eu vou dar isso de oferta. Mas você precisa do remédio. A oferta, você vai orar. Senhor, me dá condição de dar essa oferta. Quem sabe na hora de você comprar o remédio, o farmacêutico fale, não, pode levar, eu vou te dar o remédio. Quero dar um testemunho aqui a esse respeito. Não está aqui, mas me veio à mente aqui agora. Quando estávamos fazendo linguística em Brasília, numa época em que a gente era missionário, e aí os missionários da missão ali tinham aquelas bermudas cargo. E aí, naquela época, eu não podia comprar essas bermudas, porque meu dinheiro era bem curto, meu filho tinha mais ou menos 7 anos, por aí assim. E aí, então, eu orei, Senhor, eu quero tanto uma bermuda, abre uma porta para eu poder comprar uma bermuda para mim.
Irmãos, eu fui uma vez no centro e aí entrei numa das lojas lá, não lembro se foi Riachuelo, Renner, não lembro agora qual foi. E tinha lá, então, bermuda da Pool em promoção, 70% menos do valor. Eu me arrependi porque eu não comprei duas. Deveria ter comprado duas, não uma só. Eu tenho essa bermuda até hoje. Tenho essa bermuda até hoje. Deus abriu uma porta. E Deus faz isso comigo até hoje. Estava querendo comprar um tênis, sempre passava pelo shopping de Campo Grande. Quando eu vou para Maringá, saindo daqui de Jaciara, você tem que passar por Campo Grande. Então você passa em frente ao shopping de Campo Grande. Então eu ia na Centauro, Senhor, eu quero esse tênis, mas eu não posso comprar esse tênis, R$ 300. É muito dinheiro, Senhor. Passei lá agora, R$ 178,90, uma coisa assim, ou R$ 179,90. Só tinha um par, 42. Glória a Deus. Irmãos, Deus faz quando o seu coração está disposto à causa dele. O pastor não quer aqui, tá? Falar para você poder se desprender no sentido de dar tudo agora. Não, não é isso não. Mas o pastor quer sim um envolvimento seu, um despreendimento seu em prol da causa do evangelho. Seja em tempo, seja em sabedoria, seja na sua vocação, seja em finanças. Seja em finanças. Versículo 7, Paulo está falando da classe, aqui classe social, ou pensando em classe social, a condição, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu pensei em termos de condições, pensei em termos de classe, porque independente da tua situação, todos nós podemos fazer sim em prol do evangelho alguma coisa. Vou dar um exemplo de uma senhora quando eu era missionário na Central de Maringá. Tomava conta dos missionários, dos dinheiros que entrava dos missionários e todo o trabalho ali missionário em termos de divulgação, de conferência, quem organizava era eu, segundo o que era tratado, o que era posto pelo conselho missionário, proposto, planejado com o pastor. E tem um testemunho que eu sempre dou esse testemunho dessa senhora, eu acho que ela já é falecida, a dona Maria, e a gente sempre falava de que você tem que fazer um propósito com Deus de quanto você vai dar mensalmente. E ela fez um propósito. Vamos dar um exemplo. R$ 30 mensais. Eu não lembro agora o valor. Isso foi 93, 94, ano de 93, 94. Então a dona Maria não tinha esse dinheiro. Presta bem atenção, irmão. Mas ela tinha um dinheirinho que ela sabia fazer paçoca daquelas durinhas. Ela, com esse dinheiro, fazia 2 tabuleiros de paçoca, vendia as paçoquinhas dentro do saco plástico, entre os vizinhos, entre os irmãos da igreja, e mensalmente a dona Maria tirava o dinheiro das 2 bandejas de amendoim lá que ela tinha comprado os ingredientes e dava os seus R$ 30, vamos supor, não lembro agora quanto era, R$ 30 mensais para ajudar os missionários. Que visão, irmão! Que visão! Nós precisamos de crentes assim neste tempo. Ah, mas isso foi antigamente, pastor. Não! Isso é um testemunho do que podemos fazer, do que Deus pode abrir de porta para que nós possamos, então, glorificá-lo. Glorificá-lo. Versos de 8 a 15, Paulo apresenta, aqui em 2 Coríntios 9,
as promessas das contribuições. Versos de 8 a 11, Paulo deixa claro que Deus proverá os recursos, para que em tudo enriqueceis para toda beneficência. Versos de 12 a 14, outros orarão em favor, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades. A igreja, nós, irmãos, eu estou finalizando, ela é o corpo de Cristo. Logo, cada um de nós, membros, devemos cooperar com os outros membros para que todo o corpo seja suprido e para que a mensagem do Evangelho seja propagada, para que as boas novas do Evangelho sejam boas novas. Quero que você pense sobre isso. Que Deus possa te abençoar e que seus recursos, independente deles, sejam recursos dispostos e bem empregados no reino de Deus, dispostos a glorificar o nome do Senhor. Que você, essa noite, possa falar para Deus: para ti, meu Senhor, darei a minha vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não queremos jamais ouvir a tua palavra, ler a tua palavra e bater no peito e dizer que sabemos a tua palavra, mas, na verdade, não sabemos porque não praticamos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticar. Que o Senhor nos ajude através da tua palavra santa. Dar para ti a nossa vida em investimentos, em aplicações, em despreendimentos que glorifiquem o teu nome para louvor da tua glória. Toma nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Pastor Magno.